Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história de um dos personagens mais conhecidos de Naruto. A gente vai falar de uma nostalgia da vida dele, a trajetória do seu nascimento até a sua morte e coisas que o pessoal não sabia sobre esse personagem. A história de Neji Hyuga. Inicialmente, Neji apareceu no Naruto clássico e depois ele foi evoluindo até que chegou no Naruto Shippuden, que foi onde aconteceu a sua morte. Aqui nesse vídeo, a gente vai ver tudo o que aconteceu na vida dele até a morte dele. Inicialmente, Neji era um personagem que fazia parte da casa secundária do clã Hyuga, que era dividida em duas casas, a casa primária e a secundária. A casa primária era a casa da família principal dos Hyuga, que era onde ficava a prima de Neji, Hinata. E ele era da casa secundária, ou seja, da segunda família do clã Hyuga, e ele não tinha uma importância tão grande. Ou seja, não importa o quão habilidoso ele fosse, isso não ia fazer diferença porque ele nunca iria se destacar no clã Hyuga. Mas a gente ainda vai chegar no momento da morte dele. Então vamos entender o passado dele, estudar o clã Hyuga e ver tudo o que aconteceu na vida de Neji. Existiam dois irmãos gêmeos no clã Hyuga e esses eram Hisashi Hyuga e Hiashi Hyuga. Então esses dois irmãos se dividiram e na família principal, Hiashi Hyuga teve a sua filha Hinata, que seria a futura herdeira do título de princesa do clã Hyuga, e o seu outro irmão da casa secundária, Hisashi Hyuga, teve o seu filho Neji. Lembrando que Hisashi teve filho primeiro, porque o Neji é mais velho que a Hinata. Quando o Neji completou 3 anos de idade, ele foi marcado na sua testa com um selo que era a tradição da família secundária do clã Hyuga, que era um selo de marca da maldição, que o pessoal marcava na testa, assim como todos os outros antes do Neji, porque essa marca representava que os membros da família secundária do clã Hyuga eram servos da família principal, ou seja, esse selo representava a servidão da casa secundária com a casa primária do clã Hyuga. Bom, nessa época que o Neji recebeu a marca da maldição em sua testa, a Vila da Folha, ou seja, Konoha, estava fazendo uma parceria, estava entrando em acordo com a Vila da Nuvem. Então, nesse momento em que as duas vilas estavam fazendo parceria, um ninja secreto da Vila da Nuvem invadiu a Vila da Folha, então ele estava a fim de sequestrar a princesa Hinata Hyuga. Porém ele falhou, então o pai da Hinata viu isso, né, o Hiashi Hyuga, ele viu isso e ele não só pegou o ninja secreto da Vila da Nuvem, como ele também matou esse ninja. Bom, quando essa notícia de que um ninja da Vila da Nuvem morreu pelas mãos de um cara da Vila da Folha, quando essa notícia chegou na Vila da Nuvem, os chefes da Vila da Nuvem exigiram o corpo de Hiashi Hyuga por ter matado o ninja deles. E também não só isso, mas porque nessa época a Vila da Nuvem era muito safada, então além do corpo de Hiashi por ter matado um dos ninjas deles, queriam o corpo dele para roubar o seu Byakugan. Caso contrário, então a Vila da Nuvem entraria em guerra com a Vila da Folha. Então a Vila da Folha ficou sem saber o que fazer, então o irmão do Hiashi Hyuga, né, o pai de Neji, que era Hisashi Hyuga, e como ele era irmão gêmeo do Hiashi, então ele se ofereceu no lugar dele, não só para salvar a vila, mas também para evitar uma guerra. E assim, o pai de Neji foi sacrificado no lugar de seu irmão. E foi isso que aconteceu, o pai de Neji se sacrificou no lugar de seu irmão, então ele foi para a Vila da Nuvem. Quando o corpo dele chegou lá, já chegou morto, então a Vila da Nuvem meio que se ferrou, porque ela achava que iria ter acesso ao Byakugan dele, eles achavam que eles eram os espertões, mas o que acontece é que foi explicado no anime e no mangá, e pelo próprio diretor de Naruto, aqueles membros da segunda família do clã Hyuga, ou seja, da casa secundária do clã Hyuga, que morreriam, ninguém mais teria acesso ao Byakugan deles. Isso porque, enquanto estavam mortos, era impossível roubar o Byakugan. E assim, a Vila da Nuvem conseguiu o corpo do
Hiashi, que eles achavam que era o Hiashi, mas não tiveram acesso ao Byakugan. Então a guerra foi evitada e o pai do Neji foi um herói. E quando essa história toda do sacrifício do pai do Neji chegou nos ouvidos do Neji, isso fez com que acontecesse uma confusão na cabeça dele, e isso era porque Neji começou a acreditar, por causa de tudo que aconteceu, que a família principal dos Hyuga não prestavam. Na cabeça de Neji, houve um mal-entendido, ele entendeu tudo errado, então ele começou a pegar ranço da família principal dos Hyuga, porque ele acreditava que o seu pai se sacrificou no lugar do pai da Hinata, que era o Hiashi, não por honra, mas sim por obrigação. E por conta disso, Neji se tornou uma criança totalmente séria e ele virou totalmente frio. Então essa perda do pai do Neji foi a principal causa dele se tornar uma pessoa tão ranzinza, uma pessoa tão séria. E aí foi assim que a gente conheceu ele no Naruto clássico. A gente viu um personagem totalmente arrogante e que não ligava pra nada. E a partir daqui começa a trajetória dele no Naruto clássico. E uma prova de que ele se tornou uma pessoa ruim no Naruto clássico foi porque ele não tinha amigos, ele cresceu totalmente arrogante, ranzinza, ignorante, Neji não falava com ninguém e ele era muito fechado. Isso porque essa perda injusta do pai dele fez com que ele acreditasse que tudo ao redor dele não tinha um motivo. Neji foi crescendo, treinando, aprimorando suas habilidades que ele tinha herdado do clã Hyuga, então ele entrou finalmente para o time Gai, na Academia Ninja da Vila da Folha. Então ele entrou para o time do Gai, aí ele conheceu seus parceiros Rock Lee e Tenten, eles entraram para o mesmo time e Neji era tão ranzinza nessa época que ele acreditava que aquilo era apenas parceiros de equipe, parceiros de treinamento e não amigos de verdade. E também é legal a gente lembrar que sempre houve uma certa rivalidade entre Neji e Rock Lee, mas nessas brigas Neji sempre vencia do Rock Lee. E outra coisa que é legal a gente observar, que faz com que o Neji seja um personagem muito marcante em todo o Naruto, é porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Neji ele tem todas as habilidades principais da família principal do clã Hyuga, ou seja, ele era considerado especial por ser da casa secundária e ter todas as habilidades e ser o melhor no que ele fazia com as coisas que ele tinha herdado da família principal dos Hyuga. Então começa a trajetória de Neji, ele entrou pro time Gai e aí chega o famoso Exame Chunin. No Exame Chunin, Neji se alistou, então chegou o dia daquela prova em que Neji, para passar, para roubar na prova e para passar no teste, ele usou seu Byakugan para ver através de outras provas. Depois disso ele foi classificado, então na primeira luta do Exame Chunin, adivinha com quem ele caiu? Com a sua prima, Hinata Hyuga. E aí aconteceu aquela cena famosa em que Neji estava fazendo a cabeça de Hinata, ele estava fazendo joguinhos mentais com ela, ele estava brincando com ela só para derrotar ela e humilhar ela, por ela ser da família principal dos Hyuga. Então Naruto, o querido futuro marido, né, dela, ele começa a incentivar a Hinata, então ela fica mais forte mentalmente e assim ela parte de novo para a luta com Neji. Mas resumidamente, nessa luta, Neji venceu e o Naruto ficou triste, mas ele foi o primeiro a ir lá ajudar a Hinata quando ela estava ferida. Quando o Neji venceu a Hinata, ele machucou ela muito, então o Naruto desceu lá, ajudou ela. Depois que ela foi levada pelos médicos, Naruto pegou no sangue da Hinata e olhou para o Neji jurando diante dele que ele iria vingar a Hinata. Ou seja, nessa época a gente já sabia que os dois iriam se casar e ter Boruto e Himawari. Então, coincidentemente, o destino ajudou o Naruto. A próxima luta seria Naruto contra Neji, onde Naruto tinha a chance de vingar a Hinata. O que aconteceu foi que Neji e Naruto caíram no pau e durante essa luta Neji fez a mesma estratégia que ele fez com a Hinata. Ele começou a fazer joguinhos mentais com Naruto, dizendo sobre o destino inalterável das pessoas, que as pessoas não poderiam mudar seu destino. E ele começou a falar pro Naruto que ele nunca iria virar Hokage, que ele era um fracassado. Bom, o que aconteceu nessa luta foi que Naruto venceu de uma forma incrível, enganando o Neji lá com aquele clone. Então depois que ele derrotou o Neji, ele ficou desacreditado, ele começou a conhecer a determinação de Naruto. Então ele começou a se questionar dizendo: como que eu perdi para um fracassado? Bom, depois que o Neji foi eliminado do Exame Chunin, ele começou a se questionar muito sobre várias coisas. Então nesse momento o pai da Hinata, Hiashi Hyuga, desceu lá para falar com o Neji, porque ele viu esse momento como uma boa hora para ele poder se desculpar com o Neji. Ele começou a falar com o Neji, pedindo para que ele não tivesse rancor da família principal, porque o pai dele escolheu se sacrificar. Mas nessa hora o Neji já tinha descoberto a verdade, ele já sabia que o seu pai não tinha se sacrificado sem querer.
Então o Neji acaba perdoando a família principal, ele começa a ter um pouco mais de, digamos, compaixão pelas pessoas, ele entendeu o lado da família principal e aqui nessa parte da história se encerra o rancor dele pela casa primária do clã Hyuga. Então ele começa a ser uma pessoa muito melhor daqui em diante. Afinal, Neji não teria nem que se preocupar por ser um membro da família secundária, né, do clã Hyuga. Até mesmo porque todo mundo sabe, até mesmo o próprio Neji sabe que ele era um dos participantes mais habilidosos do clã Hyuga, não apenas da família secundária. Então chegou o famoso dia em que Sasuke foi levado pelo time do Orochimaru porque ele recebeu a marca da maldição. E aí a Hokage Tsunade, que tinha acabado de virar Hokage nessa época, ela reuniu o time Shikamaru, que era Shikamaru, Neji, Choji, Naruto e Kiba, e mandou esses todos em uma missão nível S para resgatar o Sasuke. Aliás, por falar na Tsunade, depois que você assistir esse vídeo, confere o vídeo que tem da história dela aqui no canal. Então, o time Shikamaru partiu em busca do Quarteto do Som, que era o time do Shikamaru que tinha meio que raptado o Sasuke, mas na verdade o Sasuke foi por conta própria. Em certa parte da história, cada membro do time Shikamaru teve que lutar com uma pessoa do Quarteto do Som do Orochimaru. E Neji pegou um cara chamado Kidomaru, que era um cara que tinha habilidades, digamos, aracnídeas. Neji teve que se esforçar além dos seus limites para poder derrotar o Kidomaru. Ele conseguiu vencer essa luta, ele matou o Kidomaru, mas ele também ficou fora do limite de ruim, ele ficou muito ferido, ele ficou gravemente ferido, e uma prova disso é que depois da luta ele ainda estava com uma estaca de madeira enfiada no seu corpo, e mais tarde ele foi parar no hospital da Vila da Folha e ele foi salvo por Shizune e um outro grupo de médicos. Depois disso, desse acontecimento, Neji não teve muitas aparições importantes no Naruto clássico, apenas em alguns fillers, que a gente chama. Então ele foi crescendo, treinando cada vez mais, melhorando a sua compreensão e compaixão, que ele estava evoluindo, ele estava aprendendo a ter isso pelas pessoas, e ele saiu em várias missões com o time Gai, para melhorar ainda mais as suas habilidades. No início de Naruto Shippuden, a gente vê que o Kazekage Gaara foi raptado pela Akatsuki, ou melhor, pelo Deidara e pelo Sasori. O time 7 de Kakashi foi chamado para salvar o Gaara, então o time de Neji, que era o time do Gai, também foi chamado para resgatar o Kazekage. Nessa missão, o time do Gai acabou se emboscando com um dos membros da Akatsuki, que era o Kisame, e resumidamente o time Gai conseguiu se livrar do Kisame. Depois o Naruto conseguiu resgatar o Gaara, que foi salvo pela vovó Shio, que se sacrificou por ele, então todos retornam para a vila. Depois disso, a grande aparição de Neji foi no funeral do Asuma Sensei, que tinha sido morto por Hidan e por Kakuzu, ou mais especificamente pelo Hidan, em uma luta do time Shikamaru contra esses dois, o Kakuzu e o Hidan. E agora chegou o grande acontecimento, que era um dos maiores no anime de Naruto e no mangá, que foi o ataque de Pain à Vila da Folha. Os 6 caminhos de Pain invadiram a Vila da Folha, mas nesse momento Neji e o time Gai inteiro estavam fora da vila. E então eles viram vários pássaros voando, vindo da direção de Konoha, então eles correm para lá. Neji usou o Byakugan para ver o Gamabunta lá caído, porque ele tinha sido jogado por Pain. Depois ele chegou na Vila da Folha com o time Gai, então todos avistaram a Hinata gravemente ferida, e nesse momento, enquanto todos estavam ajudando a Hinata a se recuperar, Neji só conseguiu se questionar de como Naruto, sozinho, estava enfrentando todos os caminhos de Pain. Se bem que nesse momento Naruto já tinha virado a raposa e estava enfrentando Pain, sozinho. Depois que Naruto retornou à Vila da Folha e foi aplaudido por ser um herói, Neji foi só um entre vários dos outros participantes da Vila da Folha que agradeceu Naruto por ter salvado a vila e aplaudiu junto com os outros. Antes da reunião dos 5 Kages para ver qual era o punimento adequado para o Sasuke, porque ele tinha se tornado um renegado, Neji e os outros ninjas da Vila da Folha estavam conversando e se questionando de qual era o punimento adequado para ele. Neji era a favor de Sasuke ser morto, até porque ele estava causando muitos problemas nessa época. Agora chegou o grande evento conhecido como a Quarta Grande Guerra Ninja no anime, então no começo dela Neji foi enviado junto com a 2ª Divisão para poder enfrentar o exército de Zetsus brancos. No começo disso, Neji estava lutando muito, ele estava cada vez mais cansado, então ele teve a ajuda da sua prima Hinata para poder enfrentar os Zetsus. Teve até uma cena em que o Neji ele foi quase capturado por um Zetsu, que sugou grande parte do chakra dele. Depois de uma série de lutas, de muitos dias de descanso também e de pausas, porque não dava para lutar direto,
Neji foi enviado junto com a Hinata para ajudar toda a Aliança Shinobi, porque nesse momento Obito e Madara Uchiha tinham chegado e já tinham revivido a Biju de 10 caudas. Lembrando que nesse momento Neji foi o cara que foi responsável por informar o Naruto e os outros que não sabiam da nova estratégia que o pai do Shikamaru tinha bolado para usar o Naruto como uma forma de derrotar Madara e Obito. Chegando lá perto de Naruto, Neji se juntou ao seu tio Hiashi e à sua prima Hinata para poderem ajudar a proteger o Naruto, que nesse momento estava recuperando suas forças e entrando no modo sábio dos 6 caminhos. Mas então acontece nesse momento uma coisa que foi responsável pela morte de milhares de ninjas da Aliança Shinobi. O que aconteceu foi que Madara e Obito estavam controlando a Biju de 10 caudas, então eles lançaram um ataque em que a Biju lançou milhares de lanças em direção à Aliança Shinobi. E uma dessas lanças, vocês já sabem, que estava indo em direção ao Naruto. Nesse momento, o Naruto não poderia se mexer, então a Hinata amava muito ele, na verdade sempre amou, então ela decidiu se jogar na frente dele para se sacrificar e salvar a vida do menino que ela amava. Mas nisso, Hinata quis se sacrificar pelo Naruto, então Neji viu que os dois iriam morrer, porque a lança iria perfurar os dois. E Neji pula, então quando a lança cai, ela enfia no Neji. Então ele salva Naruto e Hinata, se sacrificando por eles. Em suas últimas palavras, quando Neji já estava morrendo no ombro de Naruto, ele falou para Hinata que ela iria ser a herdeira como a princesa da família principal do clã Hyuga, fazendo a sua prima chorar. Então Naruto questiona Neji na hora da morte dele do porquê de ele ter se sacrificado pelo Naruto, sendo que antes eles dois não se davam bem. E Neji explica nesse momento que agora, assim como seu pai, ele sabe o que é se sacrificar por quem você ama e por quem você se importa. Além do que, Neji explicou também que ele deveria manter o Naruto vivo porque isso era importante não só para ele, para Hinata e para toda a Aliança Shinobi. Então, em um dos momentos mais tristes e emocionantes da série Naruto, Neji fala essas últimas palavras, cai e morre. Eu tenho certeza que nesse momento vocês choraram assim como eu. Eu não queria falar que eu chorei. No final da Grande Guerra Ninja, quando Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi derrotam a Kaguya, no final de tudo, o corpo de Neji foi recuperado, então ele foi enterrado na vila de Konoha. E é aqui que se encerra a trajetória de Neji. É legal a gente notar uma grande semelhança entre o personagem do Neji Hyuga e do Gaara, porque esses dois vieram como uma primeira má impressão no Naruto clássico. Os dois introduziram no anime e no mangá como vilões, como pessoas ruins, rancorosas e ignorantes, mas com o passar do anime, com o passar do tempo, esses dois evoluíram muito. Ou seja, assim como Gaara, Neji evoluiu muito, ele aprendeu a ter compaixão e compreensão pelas pessoas, e no final de tudo, ele acabou sendo um grande herói, ele se sacrificou para salvar Naruto e Hinata. Você já parou para pensar o que aconteceria se Neji não tivesse pulado na frente dele? Não iria existir Boruto, porque sem a Hinata e sem o Naruto, óbvio, não teria como. Infelizmente aqui foi a morte de Neji, mas ele se sacrificou e morreu como um herói, e teve uma morte extremamente emocionante. É uma pena que, assim como Gaara, ele não viveu para ver os acontecimentos de Boruto, até porque ele iria conhecer os seus sobrinhos Boruto e Himawari. E agora eu vou trazer aqui algumas curiosidades para vocês a respeito desse personagem incrível, que na minha opinião é um dos melhores do anime de Naruto. Ele foi o primeiro Genin de Naruto a se tornar Jonin, de tão habilidoso e de tão temível que ele era no Naruto clássico, e ele também domina 3 elementos da natureza: fogo, terra e água. Além do fato de que ele sempre foi uma pessoa especial, de que ele sempre foi considerado acima do normal, acima da média como pessoa, ele era extremamente habilidoso, era um dos que mais se destacava no clã Hyuga, e também ele sempre teve um Byakugan especial. Para vocês que não sabem, mais ou menos a visão do Byakugan, você consegue ver de longe aproximadamente 100 metros, 200 metros. Através do seu Byakugan ele conseguia ver a mais de 800 metros. E era por isso que ele era tão habilidoso. E sempre foi. Mas é isso, a história do Neji se encerra aqui. Eu espero que você tenha gostado de relembrar esses momentos do Neji, de curtir essa nostalgia desse personagem. Eu gostaria de falar que esse é um dos personagens mais completos de todos. Ele teve uma morte incrível, uma evolução incrível, e com certeza ele vai ser lembrado para sempre em Naruto e em Boruto. Espero que vocês tenham gostado. Caso você gostou do vídeo, caso eu falei alguma coisa aqui que você não sabia, deixa o seu like, clique em gostei para
me ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as próximas histórias que eu trago semanalmente. Eu trago histórias de personagens de jogos, de animes, de mangás, da DC, da Marvel. É só você comentar o personagem que você mais gosta ou os personagens que você mais gosta e eu leio o seu comentário e trago a história para você. É isso, muito obrigado pelo seu acesso, venha fazer parte da minha comunidade, vamos crescer isso aqui e virar uma família. Compartilha com seus amigos esse vídeo para eles lembrarem do Neji e eu espero você numa próxima história. Fica ligado aqui no canal e eu espero você na próxima. Fui!